Eu penso que cada região vai ter um cenário. Eu não consigo afirmar que o mesmo cenário de carro elétrico ou de carro híbrido ou de carro a hidrogênio vai ser igual em todos os países. Porque um bom exemplo, eu falei até antes da gente conversar, de Toyota. A Toyota tem carro a combustão, tem carro flex, tem carro a hidrogênio verde, tem carro que é a hidrogênio verde, a célula de hidrogênio, a carro que é a combustão de hidrogênio, tem carro que é elétrico, carro que é híbrido e carro que é híbrido plug-in. Ou seja, uma das maiores montadoras do mundo, a marca que em valor de mercado, a Toyota foi a marca com maior valor de mercado em trans de carro por anos, também não tem certeza de qual que é o cenário. E por que eu digo isso? Justamente por questões como as complexidades do Brasil, as complexidades da Europa, as complexidades dos Estados Unidos, as complexidades da África, por exemplo. Cada país vai ter um cenário. Agora, qual que é o objetivo? Zerar as emissões. Olá, amigos do Mundo Real, sejam bem-vindos mais uma vez aqui. Quero incentivar você que participa das nossas conversas todas as semanas, que se inscreva no nosso canal para você receber aquele sininho, saber das novidades e poder participar ativamente da nossa comunidade. Vanusa, tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que tá? Tá empolgada com a conversa de hoje? Estudei. Estudou bem bastante? Bonitinho. Sobre o quê? Sobre sustentabilidade, sobre... Inovação, vou esperar. tecnologia. Inovação. E para falar desses temas aqui, a gente não poderia chamar... Tudo bem, né? A gente já é um pouco mais velhinho, a gente não está querendo promover aqui os jovens para nos diminuir, muito pelo contrário. Mas tinha que ser um jovem, né? Com cabeça fresca. E eu sou admirador dele, sou fã dele, porque ele tem apenas 23 anos. Eu já fiquei também. Eu conheço ele desde pequenininho e eu converso com ele, eu fico assim, muito surpreso com a capacidade de comunicação, também... o equilíbrio, como ele coloca as coisas. É um muito legal mesmo. empreendedor, né? Um empreendedor também. Nato. Nos últimos meses, né, acho que pouco mais de um ano, explodiu nas redes sociais. Influência. Falando de carros elétricos, né? Uma paixão que ele tem desde criança, eu sei disso porque ele sempre... É meu vizinho, estava sempre perto lá de casa, olhando o carro, perguntando sobre carro, falando sobre carro, junto com o pai dele. E muito legal você estar aqui, Matheus. Obrigado. Obrigado, Seja João. Bem-vindo. Prazer é meu. Obrigado o convite de vocês dois. É verdade. Antes de gostar de carro elétrico, carro híbrido, eu gosto de carro. E tô aqui pra gente poder bater um papo sobre sustentabilidade, para onde vai esse futuro do mercado, né? Sim. Advogado, se formou em Direito e a paixão por carros. Daí, ao mesmo tempo, foi legal essa história até, porque essa paixão, ela nasceu desde cedo. Você começou a observar, porque tem aquele cara que gosta de carro bonito. Acho legal o carro bonito. Eu gosto de admirar um carro bonito, mas eu não sou muito ligado a carro, você sabe disso. Mas por outro lado tem aquele cara que gosta de carro, mas e sabe tudo de carro. Estuda a mecânica, motor. Design, tudo. Você sempre foi assim desde criança? Sempre. A minha família sempre gostou de carro, né? Principalmente por parte de pai, o pessoal sempre gostou de carro. Até que numa altura eu percebi que eles eles gostavam, mas eles eram esse perfil que você falou. Eles não entendiam tanto assim. E eu sempre gostei de me aprofundar e de pesquisar e de ir atrás e entender um pouco mais. E no final eu sempre sabia todos os números de potência, todos os dados, preço, versão, enfim. Até que chegou um momento que eu conheci os carros elétricos mesmo, né? E foi aonde me levantou um estalo, assim, de, puxa, vou criar uma página sobre o assunto. E aí a coisa começou a caminhar. Que idade você tinha? Eu tinha 21 anos. Já era um rapaz. E eu me lembro que comecei a ver a página dele, assim, de repente foi crescendo. E hoje está bombando em todo o Brasil. E são poucos influencers que têm conhecimento a respeito desse assunto, que tratam desse assunto. Isso foi muito legal porque cresceu muito rápido. E o interesse despertou, acho que um momento também de interesse das pessoas em carros elétricos, nessa questão da sustentabilidade, da inovação. O preço do combustível, né? Tudo isso preço acho da que gasolina também acaba Existe um levando. entusiasmo pelo carro mesmo, né? Por conhecer mais, por falar mais da parte técnica do carro elétrico. Um dos pontos que eu trouxe desde o início era falar de temas sobre o carro elétrico que eu não via tanto outras pessoas que falam de carro falarem, até pelo interesse do próprio público que elas já tinham. Eu falei, não, falar um pouco mais da bateria, um pouco mais sobre o tempo de recarga, acho que isso vai trazer um público mais engajado com esse assunto. E eu reforço, né, eu sou muito identificado pelo elétrico, porque o elétrico, de fato, ele é aquele carro que é diferente da nossa realidade, porque você precisa da tomada, você não tem combustível, né?
Mas eu também trato dos híbridos ao mesmo tempo, porque o híbrido também acaba sendo uma demanda do público, né? Que tem o seu receio de ficar sem bateria, de ficar sem energia. Então eu também trago um pouco dos híbridos, mas o elétrico que é aquele carro que gera discussão, porque você vai precisar de um carregador, você não, ou você conecta em casa para carregar, mas você não tem um posto de combustível. Então é aí que começam as discussões. É difícil e complexo entrar um tema, né, nos detalhes do carro elétrico, porque hoje, principalmente no Brasil, culturalmente, a gente está num ponto em que as pessoas sabem que existe o carro elétrico. Agora, Sim. se aprofundar em relação ao carro elétrico, talvez seja um público muito pequeno, mas ao mesmo tempo a gente vê pelo teu trabalho e pela repercussão que tem muita gente que manja de carro elétrico, que quer aprender, que quer conhecer, né? Ele já reuniu 80 mil no YouTube, não é? E seguidores e 6 mil no Instagram nesse tempo. Então, quer dizer, tem bastante gente. É o São contrário? 80 mil no Insta, sim. 20 no YouTube e 70 no TikTok. Ah, então é isso. Dá Eu vi que 70 tinha mil no muita TikTok? gente. 70 mil. O TikTok é uma outra pegada de Ferramenta. vídeo, é um outro público, é um pouco diferente, mas sim. E exatamente essa questão do interesse do público, ele parte muito primeiro do que acontece lá fora. Se você for ver os carros que a gente sempre teve atração e foram que os mais venderam, que são os carros europeus, por exemplo, BMW, Audi, Mercedes, eles estão todos num local que vai proibir carros a combustão a partir de 2035, que é a Europa. Então, os novos modelos, os lançamentos, eles são elétricos. E o que acontece? Esses carros, pelo menos os top de linha, eles começam a vir para o Brasil e o público começa a despertar um interesse, a falar, não, esse é um produto que eu quero, esse que é o mais moderno, esse que anda mais, enfim. E é aí que começa a surgir gente interessada em acompanhar uma página falando do assunto, porque tudo é novo, né? E até a parte do elétrico e do híbrido já começa aí a discussão, né? Porque o híbrido é aquele que vai ter... ele é híbrido, né? Ele vai ter um motor a gasolina e um motor elétrico, enquanto o elétrico ele somente é elétrico. Mas mesmo essa distinção, muita gente ainda está se acostumando, porque é uma nova realidade, né? São coisas que a gente não tinha antes. Agora, me fala uma coisa assim que eu sempre fico na dúvida. Eu lembro que quando os ônibus elétricos começaram a circular aqui em Curitiba, eles tinham um lance de cada vez que o motorista pisava no freio, ele ajudava a recarregar a bateria. Isso acontece nos carros de passeio, por exemplo? Sim, acontece nos elétricos e nos híbridos também, porque o que acontece? O motor elétrico, ele trabalha com, em geral, né, um motor de indução, um campo magnético. E quando esse motor roda no sentido contrário, ele gera energia. E aí essa energia pode carregar uma bateria. Então, na regeneração de energia, esses carros conseguem carregar a bateria. E isso é realidade para elétrico, para híbrido. E sim, no ônibus isso realmente acontece. Mas não são todos os carros que são assim, só alguns. Não, o sistema de regeneração ele existe na grande maioria, até porque a autonomia final do carro, quando ele pode rodar com uma carga, é muito ajudado pela regeneração. Porque cada sinal anda e para, ele está carregando a bateria. Então a grande maioria tem. Talvez algum patinete elétrico não vá ter essa função por custo. Mas a parte da regeneração, ela faz parte dos carros. E se você teve um elétrico, você deve se lembrar que quando você tira o pé do acelerador, ele meio que freia. Ele já reduz. Essa é a regeneração de energia. Agora, cara, você fazendo direito, já estava trabalhando em escritório, né? Como estagiário. De repente começa a explodir nas redes sociais. Como é que foi essa reação aí da tua família, do teu pai, da tua mãe? Porra, mas será, filho? A coisa ela é engraçada, porque ela é um pouco mais natural do que eu imaginava que seria, ao mesmo tempo que as coisas elas acontecem de uma forma que você não é tão planejado. O que eu quero dizer? Eu comecei a ter um interesse em montar uma página de carro elétrico, ali era a pandemia, 2020. Eu andei num Audi elétrico, era um Audi e-tron na época, eu tive uma boa experiência e eu falei, olha, de alguma forma essa tecnologia vai estar no futuro, porque motores elétricos são muito eficientes. E a partir dali me levantou um estalo, eu falei, por que eu não monto uma conta de Instagram? Eu só tenho que postar a foto do carro, escrever uma legenda, e a partir disso a coisa começa a caminhar. E nesse ponto eu trabalhava de fato num escritório de advocacia, mas eu já tinha interesse em ir trabalhar em startup, em empresas mais modernas, porque eu via como o mundo estava olhando para esse mercado, o potencial de crescimento desse mercado, e eu falei, não, vamos fazer algo um pouco mais moderno. E com isso eu criei uma página.
E com o tempo a coisa vai fluindo, você vai melhorando publicação, melhorando postagem, mais gente se interessando, mais gente procurando, mais gente trazendo informações, mandando as coisas, né? E a coisa começa a ganhar atração. Daí num dia você faz uma postagem melhor, no outro você começa a gravar um vídeo, aí você consegue algumas publicações com mais engajamento porque por alguma razão se gerou mais interesse, e nisso tua conta começa a crescer, até que chegou um estágio ali que foi no início do ano passado mesmo, de janeiro até. Eu lembro até de uma conversa que eu tive com meu pai sobre o assunto, que eu pensei, pô, os últimos 3 vídeos que eu fiz tinham dado, acho que cada um 50 mil visualizações, 60, 70, eram sobre carros, né? E ali eu pensei, pô, isso tem um valor pro mercado, pra divulgação de um produto do ramo, pra divulgação do próprio carro, né? Por que não focar nesse ponto? E daí nisso que eu passei, depois de um tempo, daí isso foi em janeiro, mas em maio que eu passei a me dedicar exclusivamente à página, né? E a coisa, ela é mais natural do que parece, entendeu? É um caminho que você vai traçando, você vai buscando fazer o melhor, entregar o melhor conteúdo, entender o que o público quer ver. E o resultado meio que natural é um maior interesse e felizmente, um crescimento, né? Você tem equipe hoje? Eu tenho algumas ajudas, principalmente de família, edição de vídeo e tal, mas grande maioria de tudo sou eu que faço, até porque sou eu que apareço nos vídeos, né? Então... E esse é um grande segredo, né? Quem toma conta da sua conta tende a crescer mais. Acho que até se gostaria de ter uma equipe, né? Seria melhor e mais fácil. Em alguns pontos ajuda, mas é aquela coisa, né? Querendo ou não, quando você até entra nesse tema, né, de crescer rápido, quando você tá numa fase ainda de crescimento, de entender um pouco mais do mercado, você também tem um processo de entender aonde você vai investir uma equipe, né? Aonde que é melhor para crescer, qual que é o ponto que tá dando mais gargalo, é uma edição de vídeo, é na hora de publicar, é na hora de escrever um roteiro. Tudo é novo quando você tá há pouco tempo no ramo, né? É engraçado também, né? Não sei como é que teu pai reagiu em relação a isso no começo, porque as pessoas têm... Claro que teu pai, eu conheço também, tem uma cabeça muito boa, mas a impressão que as pessoas têm a respeito do trabalho de marketing digital, de influencers, de Instagram, porque as pessoas acham que, sei lá, parou ali, tirou uma foto, escreveu um texto. Não faz nada. Não existe isso, né, Matheus? Tudo é planejado, trabalho, tudo é programado, você precisa se antecipar em relação a tudo. E principalmente entender o público, né? Porque é o que eu digo quando eu vou gravar um vídeo. Eu falo, pô, vou em determinado local, falar de determinado carro, vou fazer uma comparação com outro carro, porque o público consumidor pode ter interesse e a partir disso o vídeo vai ter mais resultado. Existe um grande ponto de você entender aquilo que vai vir a dar certo, né? Não é... Às vezes quando você assiste o vídeo, você fala, não, foi lá, filmou, tal, falou uns dados, mas na verdade tem um trabalho por trás de fazer o vídeo ter um resultado, né? E você já é procurado pelas montadoras e tal, lojas, para você testar os carros e fazer a sua resenha? Todo dia tem carro novo na frente da minha casa. Toda semana tem um carro diferente. Vocês falaram que são vizinhos? Eles são vizinhos. Até o porteiro do condomínio já ninguém entende nada. Uma hora tá com outra hora tá com outra. Eu já chego no interfone, cadê o controle? Eu falo, é mais fácil aparecer no interfone. E sim, as montadoras, principalmente quando você faz um trabalho bacana, um trabalho que agrega valor e principalmente um trabalho que ele, quando a gente fala dar uma opinião, ele tem que ser sincero, né? Sim. No sentido de falar do produto, entender também o que você pode exigir de um produto pelo preço que ele custa, né? Porque querendo ou não, vamos fazer uma comparação. Até falei pro João, eu tô com um Kwid elétrico agora e tô com o Nissan Leaf, que também é elétrico. Você tem que avaliar um Renault Kwid elétrico como um elétrico mais de entrada, uma porta de entrada, e você tem que ter uma exigência menor do que o que você teria para um carro de 300 mil. Claro. Então, isso é importante, principalmente para você, né? Principalmente para você fazer um trabalho legal. Senão você pode gravar um vídeo e esse vídeo ele criticar um produto, mas fora do contexto. Mas isso é outra coisa, né? É legal você falar isso porque significa que você trabalha com a verdade. Nem todos trabalham com a verdade. Agora, no Instagram, por exemplo, se eu recebo alguma coisa que, divulgue aí que vou te patrocinar, vou patrocinar a tua página, eu não vou conseguir fazer algo que eu não acredito, sinceramente. Eu também acho. Como é que funciona isso? Como é que você faz daí, no caso? Já aconteceu de alguém te pedir para divulgar um produto que você, mas eu não posso... Gostou? Ou você se limita daí a falar aquilo que você acredita daquele produto? Eu sou muito da ideia de tentar entender para que cada produto, cada coisa serve. E o que eu quero dizer, desde um patinete elétrico, até uma bicicleta elétrica, até um carro elétrico de entrada,
poucos são, assim, aí que tá, e principalmente falando em produtos, falando em montadoras, poucos são os casos em que você tem algo muito fora de mercado, algo que não tem o menor contexto e algo que não faça sentido. E por que eu digo isso? Porque existe um custo de você vender um carro caro, existe um custo de importação, um custo de você colocar na loja, de você treinar vendedor. Acabamentos, né? Do próprio carro, os acabamentos, os insumos são mais caros também, né? Não, e o ponto é, as marcas, elas buscam fazer algo que faça sentido. E sim, existem casos, João, que uma empresa está querendo abrir uma revenda de itens de mobilidade elétrica. Falei de patinete, bicicleta. Existem casos que você vê, poxa, mas esses produtos eles estão homologados, esses produtos eles já foram testados. Existem esses casos, e são os casos que até de forma meio natural a própria pessoa sabe que ela está se aventurando no ramo. São poucos os casos que realmente a pessoa quer fazer um super investimento, uma super divulgação, te deixar com o produto, sabendo que o produto tem algum detalhe, entende? Então existe é engraçado dizer, mas existe um cenário em volta disso tudo. Agora, tudo isso é muito complexo, a parte comercial do Instagram. Para você, por exemplo, que você não tá vendendo um tênis, você não está vendendo uma comida, um restaurante, você está vendendo um carro. Então, difícil para um cara entrar na tua página e te mandar uma mensagem, eu quero comprar esse carro, você vende? Ele está vendendo o serviço da avaliação, não é nem o carro em si, né? Mas ele o serviço de avaliação ele dele. Pode estar vendendo. Que é o nome dele, eu acho que aí é uma coisa até mais difícil, porque ele cria uma credibilidade tão grande que as pessoas, antes de comprar, vão consultar as avaliações dele. E também pode ser o começo, ou pode ser o meio. Vi lá o carro, vou pesquisar, vou atrás, mas daí a pessoa vai numa concessionária. O que acontece com o carro, geralmente é um cenário que a pessoa vê aqui um carro, vê ali, vê na novela, vê no comercial, vê num ads, né, na internet mesmo, e a partir disso ela vai pesquisar, vai se informar um pouco mais. A venda efetiva do carro por uma conta de Instagram ainda não é um cenário tão comum no Brasil, ainda mais que os carros são muito caros, né? Em outros locais, até em outros países, você até está conseguindo comprar carro pela internet e entregar. Isso já é um pouco mais de realidade. Isso talvez seja até um futuro de indústria, de certa maneira. Mas isso não é bem uma realidade de Brasil no momento. A gente tem um cenário em que você vai testar um produto, vai falar sobre algo, mas é aí que entram outras coisas, e é aí que está um dos grandes pilares da página, que é falar um pouco mais de um carro elétrico, da parte mais elétrica dele, da parte mais técnica, mostrando para a pessoa se aquilo faz sentido ou não, explicando um número de autonomia focado no uso urbano, e é nisso que você consegue. Eu tenho um parceiro de carregador, que é a GreenV, por exemplo, e nisso você consegue trazer para a pessoa, ó como faz sentido você ter um carregador de mais potência, que carrega mais rápido. Isso faz total, né? Porque o tempo que você passa carregando... Que é uma das desvantagens, né? Eu fui para os Estados Unidos e aluguei um Tesla. E fiquei com a minha filha, mas a gente, ótimo, né? Porque você gastava menos. No começo fiquei preocupado, porque as locadoras de carro, como é que você paga o carro elétrico, né? A bateria do carro elétrico, para carregar a tua bateria? Você não paga. O Tesla, as pessoas que têm o carro lá, que não é locado, elas já pagam direto via Tesla mesmo, que já contrata... A Tesla tem rede de recarga, né? Isso. E deles pagam para a Tesla, né? Para repor a energia, custa $10, chega no máximo $20. Já a locadora, você tem que pagar para a locadora, mas eu cheguei o primeiro dia para carregar o carro, falei, como é que eu faço? Daí fiquei com medo de me pararem, né? Porque eu carreguei e fui embora, mas eles falaram que é automático essa carga. Por outro lado, existia também a preocupação de, vou pegar uma estrada aqui, né? Eu fui... Vai acabar a bateria. Vai acabar a bateria, como é que eu vou fazer? Ele já no próprio GPS do carro, no painel, já mostra onde você vai ter os pontos de carga, né? E já, quando você coloca para onde você vai, ele já fala, você vai ter que abastecer aqui e ali. Então, isso foi tranquilo. E essa questão também do tempo, né? As pessoas já têm até um hábito lá, porque tem os pontos onde você carrega o carro, que todo mundo fica sentadinho no carro ali, no celular, ali, fazendo o tempo passar. Agora, para quem, aqui no Brasil, a gente não tem isso ainda, para quem tem carro elétrico, ter um sistema de carga em casa que possa carregar rapidamente facilita muito a vida da pessoa, né? Faz bastante sentido. Ao mesmo tempo que, quando a gente fala na aquisição de um carro elétrico, em você ter um carro elétrico,
existe um cenário de você entender para que você precisa do teu carro. Existem pessoas que só rodam na cidade, existem pessoas que fazem viagens muito curtas. Aqui o litoral, por exemplo, são 100 km. Então, pessoas que fazem viagens muito curtas, pessoas que fazem viagens maiores, pessoas que vão para o interior. E por que eu digo isso? Porque a pessoa que é majoritariamente urbano, você vai carregar em casa de noite igual você carrega teu telefone. A pessoa que já viaja um pouco mais, aí ela já tende a ou ter um carregador no outro local, e aí ela compra um carro que a autonomia seja possível para fazer a viagem, ou ela vê se existem pontos de recarga na estrada, se são bons pontos, se tem um bom número de pontos. E no Brasil já existe, a gente tem uma rede de recarga crescendo. Quem anda de carro elétrico sabe mais que quem não anda, mas existe uma rede crescendo. E aí, alguns casos, que é aí que a gente fala do público de híbrido, a pessoa faz viagens para o interior, cidades que ficam muito ao norte, cidades que não tem uma rede de recarga passando, ou mesmo uma eletrovia, uma via de recarga, que aí você fala para a pessoa, puxa, acho que um híbrido nesse caso é mais aconselhável. Mas então, nisso existe também você entender o carro. Ah, tem pouca autonomia, mas às vezes você roda 20 km por dia e o carro que você viaja é o carro da sua esposa ou o carro do seu marido, entende? Eu vi que você fez uma comparação dessas, eu não lembro qual era o outro carro, mas era um Mini Cooper e outro. O Nissan Leaf que eu tô aqui, isso uhum. mesmo. E exatamente, o Nissan dá uma média de 50 km a mais, mas ele é um pouco mais confortável, o Mini ele era mais esportivo, o Mini atendia algumas pessoas, o Nissan atende outras, né? E alguém fez um comentário assim, olha, se você quer fazer longas distâncias, esqueça o Mini. Mas se for para andar na cidade, olha, eu tô super feliz, ele falava, né? Exato. E você teve um BMW i3, carro, você sabe, né? Você, às vezes o i3 não é teu carro da viagem. Então, se a autonomia vai ser 150, vai ser 200, tá tranquilo. E existe esse cenário, né? Uhum. E você falou de mercado aqui, né? Você falou do carregador de carro. Você entende que isso também pode ser um nicho de mercado, não em relação ao carregador que já se comercializa, mas ao posto de gasolina do carro elétrico, vamos dizer, o posto de abastecimento do carro elétrico. Será que a gente vai ter isso também no futuro? Com certeza, eu também faço uma analogia com o telefone, né? A Apple gerou discussão quando ela deixou de trazer o iPhone com o carregador, né? De trazer só o cabo. E o que acontece? Se eu comprar um carro elétrico agora, trocar daqui a 2 anos, não vai vir um carregador de parede ou um carregador para cada carro. Porque o mesmo carregador, ele vai ser... Você vai poder utilizar ele por muito tempo. Então, sim, vamos ter um mercado, principalmente porque você vai comprar um apartamento. Você tem 50 vagas de garagem. Alguma adaptação a construtora ou você mesmo vai ter que fazer para poder carregar o carro. E você às vezes tem uma casa na praia, você vai ter que ter um carregador lá. Então vai ter um mercado de carregadores bem grande em volta de todo o cenário da eletrificação. Só que ele é proporcional também ao tamanho do mercado, ao número de unidades que é vendidas, à demanda. Hoje no Brasil, o que acontece? Vamos pegar a boa parte dos carros elétricos vendidos. São carros elétricos premium. Volvo C40, Porsche. Quando você compra um carro de 400 mil reais, 500 mil reais, para a concessionária fazer a venda, muitas vezes ela te dá um carregador. Sim. Ela te dá um carregador portátil. Então a gente tem a ilusão ainda de um mercado que, poxa, você ganha, você não paga recarga no shopping, enfim, é um pouco mais barato nesse aspecto. Mas a longo prazo, com mais veículos, o cenário muda por completo, porque aí cada carregador que a loja dá vai ser um custo e você muitas vezes não vai precisar. Desculpa, mas esse carregador pode ser colocado em qualquer casa, por exemplo, ou tem que ter uma fiação própria? Como é que é? Quando a gente fala em recarga, quanto mais potência, mais rápido, né? Esse é um primeiro ponto. Mas existe também limitações nos carros para potência. Tem carros com baterias muito grandes que suportam carregar com potências bem maiores e carros com baterias menores que carregam com menos potência. E qual que é o cenário? Você tem a tomada 110, ela carrega mais lento que uma 220, que vai carregar mais lento que uma tomada de 380 com ligação de 3 fases. Tem isso? Tem. Olha a ignorância. Não, eu ficava numa neura. Eu quando aluguei o carro nos Estados Unidos agora, nessa viagem que eu fui com a minha filha pra Disney, só tava eu e ela lá, imagina o desespero, né, de ficar sem bateria. Um dia que a gente tem horário para cumprir, chegar cedo no parque e tal. E aí eu colocava lá no GPS, no sistema, no painel do carro, preciso abastecer. E às vezes ele me levava lá para um estacionamento de um hotel, por exemplo, eu colocava lá, ia demorar muito 4 horas, e eu vou ficar ali 4 horas esperando minha filha, esperando no hotel e tal.
E daí tinha... Mas tudo meio adaptado. Não tem aquele esquema que eu te perguntei aqui, por exemplo, será que vai virar o posto de gasolina, o cara vai deixar o carro abastecendo, já vai entrar na lojinha, comer um pão de queijo, sei lá, né? Será que vai ter isso, né, ainda no futuro? Já tem em outros países? Existem locais, existem países, cidades, que você tem redes de recarga mais rápidas, né? E você tem conveniência, você tem o que fazer. Supermercado, perto da minha casa tem supermercado com vaga para... E aí mas hoje é de graça, né? Mas de graça. Isso que a gente entra na potência do carregador. Aí que tá, um carregador que entra no 220, ele é muito mais lento que um carregador que trabalha em alta tensão, que trabalha com 500 volts, que trabalha com 600 volts. Esses carregadores de alta potência, que são carregadores rápidos, custam 200 mil reais, 250, você tem menos, mas eles fazem recargas de 30 minutos. Então, por exemplo, na sua viagem, o ideal é você procurar os carregadores mais rápidos para você ter essa recarga mais rápida. E é aí que entra o mercado de carregadores. Existem produtos com menos potência, produtos com mais potência. Existe uma potência limite que você consegue ter na tua casa por questões de segurança, infraestrutura. E aí que surgem muitas possibilidades, né? E claro, quanto mais potente, mais rápido carrega o carro, desde que ele suporte. Mais uma coisa a respeito da velocidade da carga. Nos Estados Unidos também, quando você coloca no painel que vai abastecer, você vai chegando perto da estação de abastecimento, ele liga algo diferente no motor, que em tese, pelo menos foi o que me explicaram, vai preparando o carro para receber a carga mais rápido. E isso faz com que ele receba a carga mais rápido. Diferente de você simplesmente não marcar no carro que vai abastecer, que vai como é que chama? Como é que eu diria isso? Abastecer mesmo? Abastecer. Com energia? Vai recarregar, né? Vai recarregar o carro. Recarregar. Se você simplesmente chegar lá, não prepara o carro. Aqui não tem nada disso ainda, né? Na verdade, é que como você alugou um Tesla, os Teslas são carros muito modernos, são carros com muita tecnologia. E eles têm sim um mapeamento de rede de recarga para você não ficar sem bateria. E o que pode. E esse cenário do carro se preparar para uma recarga, aí vai muito de cada marca, vai muito de cada produto. O que provavelmente um Tesla fez é ligar uma refrigeração de bateria, porque a recarga faz com que a bateria esquente. E aí, em cima disso, o carro ele se preparou para poder suportar aquela recarga que ia esquentar a bateria. Então, é um cenário que aí a gente está falando de Tesla, não vai valer para todos os carros, existem carros com coisas nesse aspecto, outros não. A Volvo mesmo no Brasil tem esse mesmo esquema com uma multimídia que é da Google, que você coloca, eu vou rodar 500 km, vou até São Paulo. E daí ele mostra com quantos por cento de bateria você vai chegar, onde é que você vai ter que fazer a recarga. Então, aí a gente entra em questões de produto, né? A Volvo, os caminhões têm mapeamento do solo, para quando ele passar de novo, ele saber qual é o melhor caminho, se tem buraco, se não tem. Pensa, aí é uma outra, né? Tudo influencia. É uma tecnologia que é incrível, né? E tudo influencia. A visão a gente falando do Tesla aqui, eu estava ouvindo um podcast em que até foi do Joe Rogan, que falava com um especialista em redes sociais, internet, marketing digital também, um cara que era da MTV no passado, que hoje está investindo. Um cara bem antenado em relação à economia mundial, falando do Elon Musk. Teve a questão do Tesla, enfim, outros investimentos, assim, a visão dele e também o comprometimento com o interesse público de modo geral, né? Com uma filosofia nova de vida, em fazer o bem, essa coisa de Marte também. Tem um negócio do Twitter que ele comprou e que quer transformar, daí já dizem, né? Isso é especulação da turma que estava fazendo o podcast, que ele quer criar uma moeda única, inclusive, uma moeda própria, né? Assim, você acha que, assim, falando um pouco dessa visão que ele teve, tá dando resultado para ele, positivo, né? Você acha que para empreender, você como jovem empreendedor, tem que transformar o teu negócio numa filosofia de vida, num projeto, um sonho, uma coisa maior, uma coisa que seja grande e por isso que dá certo? No caso, assim, tomando como referência o que ele fez? Eu sou muito da ideia que a jornada, o caminho, né, ele vai aparecendo conforme você vai andando, né? Como eu disse, num primeiro momento eu fiz direito, depois eu comecei a trabalhar no escritório.
comecei a ter mais, gostar mais da comunicação. Sempre gostei de carro, cheguei mais próximo de carros com mais tecnologia. Montei uma página, comecei a entender mais o público, comecei a falar mais a língua, ter mais resultado, mais visibilidade. E aí a gente começa a ter mais parceiros, começa a divulgar mais produtos. Então a gente tem todo um cenário que ele, com o caminho, com o tempo, você vai se aperfeiçoando. E o se aperfeiçoar é você fazer vídeos cada vez melhores, em que você tem cada vez mais credibilidade, em que você consegue divulgar de uma forma melhor o produto do teu parceiro, o produto do teu cliente. Então, existe sim, e eu concordo, eu acho que a gente acaba caindo numa ideia de ecossistema, até para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, porque você sempre quer aumentar o teu impacto, né? E nessa linha, você pode ter uma marca de produtos, você pode ter uma divulgação, você pode ter uma própria marca de carregadores, como você pode ter, por exemplo, uma franquia que você vende motos elétricas, patinetes. Então, existem sim vários campos de evolução. No momento atual, eu tenho focado, por exemplo, muito em conseguir manter o que eu já tenho de positivo e entrar numa boa fórmula de vídeos legais, vídeos que conversam bem com o público, porque isso é muito importante. Quando você começa a trabalhar com rede social mesmo, você começa a ver que você tem a tendência, às vezes, olhar para outras redes, a fazer conteúdos que não é o que todo mundo gosta, sim, talvez o que você gosta. Então, você entender e chegar num formato saudável de material que você fala, Demora esse vídeo vai gostar? Esse vídeo eu vou fazer, o pessoal vai gostar? Vai. Esse vídeo eu vou fazer, o pessoal vai gostar? Vai também. É uma caminhada. E nesse caminho você vai conhecendo muita gente. E nesse universo é muito legal, sabe? Porque, como eu falo de mobilidade elétrica, é muita gente inventando muita coisa. Tem muita gente que está olhando para a placa solar, tem muita gente que está olhando para a importação de carro. E aí, oportunidades não faltam, né? Aí você acabou falando um pouco também sobre a questão de ser sustentável aí, né? Tem muita crítica em relação a isso, né, Matheus? Porque claro, sustentabilidade... Estava até ouvindo um podcast para me preparar aqui para a nossa conversa, de uma especialista o assunto dela, o tema principal é sustentabilidade. E ela falando, poxa, dela começa contando a história, que o filho dela compra as coisas usadas, que já disse, mamãe, eu não preciso comprar mochila porque eu já vou usar uma outra, ou seja, não preciso, essa coisa contra o consumo, né? Assim, acreditando que a gente não precisa de tantas coisas materiais. E daí veio a discussão sobre o carro elétrico e uma crítica. Puxa, mas o carro elétrico será que é sustentável mesmo? Sim. Você liga na tomada, você está puxando energia. A bateria também está... Da onde vem a energia? Produzindo poluição. O próprio carro não dura muito tempo. Então esses pontos são bem legais quando a gente trata de sustentabilidade e o carro elétrico também. O que você acha disso? A sustentabilidade ela é um assunto sempre complexo. Por que ele é complexo? Porque você está, de um lado, querendo ser mais sustentável em tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você produz, em tudo aquilo que a humanidade caminha. Mas, ao mesmo tempo, você tem as pessoas sempre querendo avançar. As pessoas estão sempre querendo ou construir, ou produzir, ou gerar riqueza, gerar patrimônio. E isso são dois movimentos que eles são um oposto do outro em muitos casos. Você consegue ter, por exemplo, um desmatamento com reflorestamento, você consegue ter um desenvolvimento mais sustentável. Agora, sempre que você tiver uma indústria, tiver uma produção, você vai sim tender para estar poluindo, para estar, enfim, prejudicando o meio ambiente. Então, esse sempre é um ponto muito complexo. Quando a gente traz para os carros, o que são os carros elétricos, o que são os carros híbridos? Eles são alternativas para você ter carros que zeram as emissões de carbono, carros que são menos poluentes. E o resultado, na verdade, disso é porque a humanidade quer carros, quer continuar tendo carros, continuar andando de carro, e a gente quer um caminho para conseguir ter esses carros de maneira sustentável. E aí que surgem as alternativas, que são o carro elétrico, surge o carro híbrido etanol é comentado, carro a hidrogênio verde. Quando o assunto é principal relacionado ao carro 100% elétrico, existem outras formas de combustível e tal, mas quando o assunto é carro 100% elétrico, qual que é o ponto? O pessoal fala muito da bateria, da forma como a bateria é minerada, depois como ela vai ter a vida no carro, quando ela vai ser reciclada, quando ela vai ser reaproveitada, ao mesmo tempo que fala sobre o cenário de reciclagem do próprio carro, como vai ser um futuro com motores elétricos e também da fonte de energia, né? De como você gera essa energia. O primeiro ponto relacionado à bateria é a mineração, ela é um processo poluente. A mineração, ela é um processo que historicamente é mais poluente que a parte que você tem ali, podemos falar do refino do petróleo. Não, e que prejudica a natureza, inclusive, né? E que prejudica a natureza.
E a mineração, sim, ela é poluente. Então, a mineração da bateria vai gerar essa poluição, só que no período em que ela está no carro, durante todo o período em que a bateria roda no carro, e esse período ele tende a ser de 15, 20 anos, esses são os números, e carros elétricos 2010, 2011 já comprovam esse cenário, essa bateria, esse carro vai rodar com emissão zero. Ou seja, é um período em que vai sendo anuladas as emissões da bateria do processo de mineração. Esse é um primeiro ponto. Depois disso, essa bateria ela deixa de ser útil para um carro, mas ela pode ser reaproveitada. Uma instalação com energia solar. Na própria indústria, né? Na própria indústria. A própria Tesla tem bancos de bateria grandes. Então essa bateria ela pode ser reaproveitada. E depois do reaproveitamento, essa bateria ela ainda pode ser reciclada e os próprios números de reciclagem são muito bons hoje. Você tem grandes empresas falando em 90% de reciclagem de uma bateria. Porque você tem ali o lítio, você tem o cobalto, o manganês, você consegue separar, exatamente, você consegue separar os minerais e formar novas baterias. Então o que eu estou dizendo aqui? Existe uma cadeia de sustentabilidade relacionada a um carro 100% elétrico. Tudo já caminha hoje? Não, a gente tem hoje um cenário em que boa parte das baterias que foram colocadas em carros não foram recicladas e não foram reaproveitadas porque não precisou. Esse processo ainda não chegamos nessa fase. A própria Nissan, eu falei que eu estou com o Nissan Leaf nesse momento, a Nissan está atrasando o processo de reciclagem deles porque a bateria está durando mais que o esperado. Então existe um cenário sustentável. Agora, esse cenário sustentável depende também de uma geração maior de energia solar pelo país, uma geração maior de energia eólica, uma geração maior de energia pelo próprio movimento dos mares. Evitar as termoelétricas, né? Porque a termoelétrica é mais poluente. Exato. E só que é uma escada. E o principal de tudo isso é o seguinte, né? Preço. Também. Porque viabilidade. Se as pessoas não tiverem como comprar, ele deixa de ser sustentável. Ele não passa é viável, a ser um produto, é um produto para o mercado de luxo hoje. No Brasil, pelo menos. Principalmente, sim. Lá fora, a gente tem alguns países com bons incentivos, alguns planos de financiamento bons, mas acaba sendo um produto de luxo. Você acha que a gente vai conseguir reduzir o preço do carro aqui no Brasil? Essa é uma pergunta um pouco complexa também, porque a gente tem dólar, a gente tem importação, a gente depende de uma produção nacional. A resposta é, vai conseguir reduzir? Sim. Vai ser muito acessível? Aí a gente já tem um pouco mais de discussão, talvez outros combustíveis. A Agência Internacional de Energia, ela prevê que em 2030, 145 milhões de carros elétricos estejam rodando. Até mais ou menos lá 2039, esse número já vai subir para 230 milhões. Então, realmente é um mercado em expansão. Claro que lá fora, muito mais do que aqui, né? Esse questionamento, acho que do João, é bem interessante. Mas certamente a gente vai acabar entrando, porque as montadoras vão ver que tem nicho, né? Nem que seja para distribuir na América Latina. Né? A gente, de qualquer forma, tem um crescimento de carro elétrico, um crescimento de carro híbrido, principalmente por demanda de público, tecnologia, e existe muita tecnologia. O motor elétrico é muito moderno, a resposta instantânea do carro, isso é algo que é muito avançado, não tem como negar. Mas, de toda forma, falando em larga escala, o cenário de cada país não é igual. O cenário de demanda de cada país não é igual. Você tem países em que carro elétrico para o período... Vamos falar da Europa, né, que é o continente inteiro. O carro elétrico para os centros urbanos ele é perfeito. Ele é um carro que você não precisa de tanta autonomia, você consegue recarregar. Mas, claro, o país tem que gerar mais energia de forma sustentável. O continente, né, os países têm que gerar mais energia de forma sustentável. Quando a gente vem para o Brasil, a gente já tem distâncias maiores, a gente já tem uma demanda maior, a gente tem caminhões, por exemplo, que rodam 2.000 quilômetros com diesel. E, querendo ou não, é um cenário em que você não consegue satisfazer com somente uma bateria. Então, daí a gente já traz o hidrogênio verde. No Brasil, o pessoal já começa a olhar muito para o etanol, gerar energia com etanol, porque a gente tem etanol. E qual é o ponto final? Não tem uma resposta muito bem clara, tá? Mas existe sim um cenário em que a viabilidade a longo prazo deve ser maior, mas assim, depende de uma fabricação nacional de bateria, uma mineração nacional de bateria, um investimento maior e, enfim, esse é o ponto. Na tua visão, produção nacional seria talvez o caminho? Eu me lembro que, eu acho que pesquisando, eu vi o Gurgel, né? Que acho que foi o primeiro carro elétrico do Brasil. Ele fez carro elétrico com bateria 12 volts, né? Bateria que era de chumbo, ácido, enfim. Mas assim, qual é a nossa situação?
falando em bateria de... Se essa é uma solução. Bateria de íon lítio. A bateria ela é importada em cima da cotação do dólar, em cima do preço do lítio. E, enfim, isso incide muitos pontos. A gente vai ter impostos. Uma mineração nacional seguida de uma fabricação nacional da bateria e de uma produção nacional do carro, com certeza já tira muita gente do patamar atual que a gente está, do carro vir 100% importado, não passar por nenhuma produção nacional. Então, sim, esse é um caminho muito bom para baratear elétricos. Esse teria que ser um caminho, né? De se investir na produção de baterias, né? Se você parar para analisar, hoje, em volta do que é o mercado brasileiro de carros, Renault, Hyundai, Chevrolet, os carros mais vendidos já são nacionais. Eles já são produzidos aqui, eles já têm um custo menor por causa desse cenário. Uhum. O elétrico, se você quiser baratear muito mais, a gente já sabe que o caminho é esse. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem um grande interesse de governo, um grande interesse de empresários em outras formas de energia. E nisso que o pessoal entra muito no assunto de etanol, entra no assunto de hidrogênio. Mas por hora, por que o elétrico tem caminhado tanto? Porque você coloca na tomada, né? Você já tem energia elétrica, você já consegue. Agora, para você aumentar uma distribuição de hidrogênio verde, por exemplo, ou você conseguir suprir toda uma demanda de etanol, é um pouco diferente, né? Você querendo ou não, você vai ter que fazer adequações que conectar na tomada ainda é mais fácil. E esse é justamente o cenário europeu, porque na Europa você tem uma discussão muito grande entre o 100% elétrico e o hidrogênio. Só que você criar uma nova rede de hidrogênio, uma nova rede de distribuição, uma nova rede de venda, não é fácil. E você conectar na tomada ainda é mais simples. Então é mais simples gerar mais energia eólica e solar do que você trazer um outro combustível. Por outro lado, aqui a gente não tem essa cultura da eólica e solar e em alguns momentos... Está crescendo. Em alguns momentos a gente já viveu aí a questão do blackout, da falta de infraestrutura... Então, também é uma coisa a se pensar. Nem pode crescer tão rápido esse mercado, porque a gente não vai ter como atender. Financeiramente nem tem como crescer tão rápido. Às vezes a gente sai aqueles estudos hipotéticos. Se todos os carros hoje fossem elétricos. Mas é impossível. Você não tem como produzir todos os elétricos, você não tem mercado comprador, não tem como. Mas a longo prazo você tem que gerar mais energia, tendo carro elétrico ou não tendo. Porque você usa cada vez mais energia, cada vez mais você tem um fone, uma luz, uma TV. E daí o carro entra nessa conta, né? Que é a mesma conta, quando a gente fala da sustentabilidade na Europa, que vai proibir carro a combustão, eles também têm meta para gerar energia, para parar de usar energia de diesel. Eu tô aqui escutando ele, tô pensando, meu Deus, quanto esse menino estuda. Gente, ele tem que estudar tudo. Mas é muito ele sabe tempo tudo, fazer. Né? Ele responde tudo. Veja, ele não estuda só o detalhe do carro. Daí a política econômica internacional, essa discussão sobre o petróleo, a gente poderia... Porque você começa a viajar longe, daí, né? Porque você começa a pensar, todo o desenvolvimento sempre tem uma trava ligada a algum interesse econômico de algum grupo. Claro. Né? Vinculado a algum grupo político também. Então, assim, as coisas mais básicas, às vezes, que as pessoas não param para pensar, né? Carro elétrico, por que o cara vai ser contra? Por que não vai incentivar? E veja que é uma discussão internacional, porque os países que produzem mais petróleo também ficariam em uma situação muito difícil. Sim, né? Claro. Ou seja, existe um interesse muito tem forte. Muita coisa ao redor, exato. Vamos investir, vamos focar em determinado produto, vamos focar no desenvolvimento de um combustível. É possível? É o interesse de todo mundo? Vai ser interessante para todo mundo? E isso sempre está ao redor de várias discussões. De todos os ramos, produtos, todos os segmentos. E o carro não foge disso, né? Agora, a gente, quando era criança, eu, Vanusa, você não. Você faz pouco tempo que você era criança. Eu acho que ele já nasceu assim. Ele nasceu conversando. Oi, olha, o carro é legal. Ele gosta tanto de carro, mas acho que ele já nasceu andando. Nem usou aquele carrinho de criança, ele já nasceu andando. Não, ele já julgou aquele carrinho e disse assim, não, esse aí eu não vou andar não é elétrico. Eu quero um elétrico. Mas assim, na nossa época, né, a gente... década de, 70, 80, se falava muito que nos anos 2000, depois de 2000, já seria a terra dos Jetsons, já teria carro voando e tal. Do mesmo jeito que a gente está falando aqui agora de como vai ser no futuro. Mas tem protótipo, né? Tem. Será que a gente vai avançar rapidamente agora? Como é que se enxerga tudo isso? A visão do próprio Elon Musk, porque ele agora está falando em Marte, né? Vida em Marte. O cara... Sim. Não, mas se a gente
para um cara que já fez o que fez, né, a gente começa a pensar, Você não vai será que esse duvidar, cara né? não tem... Você não vai você duvidar, não duvida. né? Você fala, Você não vai porra, duvidar. você leva em consideração. Se fosse eu falando, os caras iam falar, esse cara tá louco. Mas nós estamos falando do Elon Musk, né? Como é que você enxerga o futuro, né, a inovação do mundo? Eu penso que cada região vai ter um cenário. Eu não consigo afirmar que o mesmo cenário de carro elétrico ou de carro híbrido ou de carro a hidrogênio vai ser igual em todos os países. Esse é um primeiro ponto. E por que eu digo isso? Porque um bom exemplo, eu falei até antes da gente conversar, de Toyota. A Toyota tem carro a combustão, tem carro flex, tem carro a hidrogênio verde, tem carro que é a hidrogênio verde, a célula de hidrogênio, a carro que é a combustão de hidrogênio, tem carro que é elétrico, carro que é híbrido e carro que é híbrido plug-in. Ou seja, uma das maiores montadoras do mundo, a marca que em valor de mercado, a Toyota foi a marca com maior valor de mercado em de carro por anos, também não tem certeza de qual que é o cenário. E por que eu digo isso? Justamente por questões como as complexidades do Brasil, as complexidades da Europa, as complexidades dos Estados Unidos, as complexidades da África, por exemplo. Cada país vai ter um cenário. Agora, qual que é o objetivo? Zerar as emissões. O ponto é zerar emissões. A longo prazo, os países que tiverem políticas governamentais, legislação, eles vão falar o ponto, os carros têm que ser zero emissão. Como eles vão ser zero emissões, aí já é um pouco mais complexo. Muita gente que principalmente são os grandes fãs dos elétricos fala, não, tem que ser 100% elétrico, tem que ser 100% elétrico. E os elétricos têm grandes vantagens de utilização como carros, é verdade. Mas o cenário não necessariamente vai ser esse. No Brasil, a grande movimentação que a gente está vendo é olhando para o etanol, por exemplo, por questões de já existir o combustível, questões de existir uma indústria do etanol e questões de você também ainda ser caro o elétrico no Brasil. Mas talvez, veja, eu lembrei agora que em São Paulo já tem, aqui eu não sei se tem, aquele sistema que você loca um carro para fazer pequenas distâncias e tal, você pega o carro na rua. Como é que você vê isso? E aí o elétrico caberia muito bem nessa rede, né? Porque normalmente, assim, um ou outro é para viajar, mas a maioria é para circular na cidade mesmo. E você é um apaixonado por carros, você cresceu, né, querendo ter um carro, porque você gosta. E agora, hoje muita gente não quer ter jovens, carro, né? Você vê o meu filho, por exemplo, tem 15 anos, ele não tem a menor vontade de ter um carro. Ele quer liberdade, ele quer o transporte privado de passageiros, o Uber, o aplicativo, mas ele não está afim de ter o carro dele, não. Essa é uma grande mudança, né? O que a gente sempre quis, o ser humano sempre quis ter o carro, tirar carteira, né? Hoje em dia as pessoas não querem nem tirar carteira. E assim, quando a gente fala de carro autônomo, que você entra, o carro sai andando por conta própria, o carro autônomo vai ser elétrico, uma coisa puxa a outra, né? É um público de pessoas que cada vez mais não... beleza, o que importa é o carro me levar, não quero ter tanto esse contato. E de fato a gente tem um mercado de carros muito menos entusiasta do que antes. Eu enxergo dessa forma os próximos passos. Porque as pessoas elas estão mais interessadas em poder se locomover, em poder rodar, do que você preciso eu ir dirigindo. Pô, quando você pega um carro autônomo, fala, não, vou botar aqui no sistema e ele vai até a praia, você fala, melhor. Então, você sabe que eu não sei nem colocar o meu carro no piloto automático lá, que não sei, e não me interessa, é engraçado isso, não né? Quero saber. A Suíça, que tem um transporte público muito eficiente, que é o trenzinho elétrico, tem o ônibus, ciclovias por tudo, as pessoas respeitam muito as leis do trânsito. Assim, hoje lá as pessoas utilizam... As pessoas têm carro lá. É bem barato ter carro lá, porque os impostos são mais baixos, mas elas só utilizam os carros nos fins de semana para viajar. Sim. Quando elas vão para o interior e tal. Quando vão para a montanha. Tem carro só para viajar, ou seja, no dia a dia não se utiliza o carro. Eu fiz uma pergunta interessante uma vez por um francês. Eu perguntei como era enxergado o carro hoje. E qual que é o ponto? Lá, de fato, é isso, João. Eles não usam os carros. Eles praticamente, se puder não usar o carro, eu não vou usar. Se puder ir de bicicleta, se puder ir a pé, eu vou a pé. E eu perguntei, mas e aí? Se a pessoa tiver um carro 100% elétrico, ou a pessoa ir pelo transporte público, a pessoa utilizar um meio alternativo para ir até o trabalho, até alguma coisa, é mais bem visto ela ter o 100% elétrico ou ela ir a pé? É mais bem visto ir a pé. Então essa é a cultura hoje. A cultura eles enxergam dessa forma. O 100% elétrico é uma forma de rodar de carro sem emissão. Mas se puder rodar sem o carro, se não precisar do carro,
é melhor. Lá tem uma... Essa é a cabeça. Tem a coisa também da poluição sonora também, né? Eles são muito rigorosos na Suíça. Ou seja, Também. o carro elétrico, ele... É Nos uma centros das vantagens, urbanos, tem né? carros, tem centros urbanos que proibiram carros a combustão já. Você só pode circular... Tem países que já fez isso? Já dentro fizeram do isso? centro histórico de algum... Eu não lembro de cabeça, Tá. mas existem centros históricos nos países e muitos não podem mais rodar com carro a combustão. Agora, só legal. no Brasil Por que questão tem de carro poluição. barulhento. Poluição e sonoro também. E só no Brasil tem carro barulhento, né? Impressionante. Em nenhum outro lugar do mundo que a gente vê. Até o som alto e tal. Acabou de passar um aqui na frente, dentro do condomínio. Mas é incrível como não existe esse cuidado no monitoramento, né? Caminhão, aquele... Parece que o cara tá fazendo um churrasco dentro do carro, de Sim. tanta fumaça que sai. Não, e você não vai acreditar. Entro eu no estacionamento de um subterrâneo de um supermercado e um cara com um carro esportivo, bem famosão. E brum, brum. Gente, parecia que aquilo era assustador. E eu pensei, meu Deus, precisa fazer isso. Daí meu marido disse, você não entende. Você não entende. Se eu tivesse um carro desse, eu ia fazer igual. Eu falei assim, mas então não entra no estacionamento desses, vai. Né? Isso é uma paixão cultural, né? E essa questão... Assim, lá eles enxergam de outra forma já desde sempre. Mas aqui a gente tem uma outra realidade mesmo. Lá é bom de gravar vídeo, né, Matheus? Porque o Matheus reclama muito, porque ele... Barulho. Barulho. Ah, Pra quem tem grava barulho. vídeo, né, que... E tem muito barulho, Posta né? É muito. passarinho, é vento, é vizinho, é jardineiro. Mas o bom é que hoje está um pouco mais livre isso, assim, as pessoas já incorporaram um pouco, já ficou um pouco mais natural em alguns tipos de gravação. É mais tranquilo. É, né? antes Você se não sente à podia. vontade quando você está gravando um vídeo? E tem gente Quando eu que- gravo você sabe que muito, tem sim. gente que- Quando eu gravo muito, sim. Quando eu gravo pouco... Se você for gravar uma vez por semana, outra, daí você tem que dar uma preparada. Mas se você gravar todo dia, você começa a gravar ali como se não fosse eu nada. te pergunto até em relação ao que as outras pessoas estão pensando. Por exemplo, você vai num... Eu já vi que você grava em estacionamento. Tem gente passando, os caras... Outro dia lá em casa eu tinha uns primos do Joãozinho que estavam lá. Pô, esse cara fica gravando vídeo o dia inteiro aí na frente. Você não pensa nisso na hora que você está gravando? Assim, porra, eu tô aqui gravando, o que Você esses tem que caras estão esquecer. pensando? Você tem que esquecer. Você tem que simplesmente fingir que não tem tem nada. ninguém, é. Porque, de fato, tem gente que para, que pensa, que olha. No geral, hoje as pessoas, porque a tecnologia, a internet, ela tá muito na nossa realidade. É. As pessoas já começam a olhar com ela, pô, vai que esse cara é famoso, né? Vamos tirar uma foto com ele. As pessoas já veem isso dessa forma. Há 10 anos atrás, a pessoa olharia... Será que não é estranho isso que ele tá fazendo? Pô, o cara tá se filmando. Hoje em dia já é um pouco diferente. Gosta de aparecer. Então tá mais tranquilo. Exibido, né? Porque exibido. todo mundo tá vendo story, todo mundo tá fazendo alguma coisa relacionada todo mundo tá na internet toda hora. Então hoje é bem mais tranquilo. Mas você tem que se acostumar, barulho e tomar cuidado também, né? Às vezes você tá filmando em algum lugar, você tá no centro de São Paulo filmando um carro. Você tem que ficar meio atento, né, Paulo? Claro. E cuidar também para não gravar pessoas que não querem aparecer, né? Tem até isso. Que você Mas aí também é demais. Não, às vezes dá problema, né? Você que é jornalista Processo. sabe que é processo, tem que Sim. pegar os direitos. Não dá, mas assim, Assinar um você documento. tá em algum local público, às vezes é bem complexo. Não, daí tem o tempo que você pode mostrar as pessoas, sei lá, 2 segundos, eu não me lembro mais, mas tem um tempo lá que a justiça permite, né? Mas sempre tem um ou outro que aparece, por exemplo, eu lembro de um caso que teve numa TV que eu Tem gente que trabalhei. aparece pra entrar cação depois, de propósito. E aí era uma matéria sobre carecas. E o cara passava, não dava nem para ver muito bem o rosto dele, passava, mas ele foi reconhecido pelos amigos, porque era uma cidade menor e tal. Ele entrou Até porque o cara é mais fácil de se identificar, né? Aí ele entrou, ganhou, apesar que... de ter sido uma coisa assim, então... Não, mas tem todos esses detalhes da gravação do vídeo. Mas daí também é sacanagem. né? Eu também acho, mas é o que a gente até falou no início da conversa, né? Como é que é gravar vídeo? Você só grava vídeo, você tem os detalhes, você tem os contras, né? E você tá tão preocupado ali com o teu conteúdo, se a câmera tá bem posicionada, que você acaba esquecendo em volta, né? E tem que esquecer, né? Senão... Você acostuma. Você costuma, só que o ponto você tem que sempre estar praticando, gravando. Você para um pouco, você daí dá aquela... Você imagina um repórter no meio de um carnavalzão de rua, Pois assim. Primeiro que ele tem que treinar, sabe? Ele treina falar sem sair do tom de voz, apesar do barulho, com fone, quem faz fonoaudiologia, para ele gravar
sem levantar a voz, porque afinal de contas, senão ele fica gritando e ele tá com o microfone, né? Mas veja, no meio daquele tumulto, ele tem que se concentrar e fazer o que você faz, e gravar. Ou acordar às 5 horas da manhã. Também. Bem cedo. Será que é bem melhor? Eu não fiz esse teste. Eu acho que tem, silêncio eu acho que tem maravilhoso. muito passarinho. Ai, que Passarinho delícia! tem, é verdade. Passarinho é legal. Não, mas aparece no vídeo. Parece vídeo, mas não pode aparecer? Não, mas é que, pô, dependendo de onde você tá gravando, parece 15 vezes em 1 minuto. É muito barulho. É complicado. Fora os vídeos, fora a internet, o trabalho do marketing digital, a tua dedicação à pesquisa, aos estudos. Eu sei que você gosta de correr também, né? Corredor. Gosto. E gosto bastante. pratica todos os dias, quase? Pra quem era fã, eu sempre fui de carro, né? Mas hoje em dia eu acho que eu sou mais hobby a corrida do que carro. O carro Porque virou como eu trabalho com carro, correndo eu esqueço mais do resto dos problemas da vida do que às vezes num carro. E vocês nunca correram juntos? Não, Morando a um gente na não frente do correu outro? ainda. Não. Ele era muito rápido, não tinha como alcançar. O João corre às 6 da manhã, Deus me livre. Vocês correm no fim do Eu dia, corro né? 8 da noite, tranquilo. Sério? Teu irmão nada também como ser corre? jovem. Pouco. Ele corria de kart, né? Mas eu gosto da corrida, a corrida é bom e o esporte, né? O esporte até pra você manter uma boa rotina de trabalho, uma boa rotina de esporte faz bastante diferença. E né? você gosta das provas também? Eu já fiz 21 quilômetros, já fiz 10. Tô com alguns planos Tá no planejamento? de maratona a longo prazo, mas digamos que filmar e ao mesmo tempo ser jovem são coisas que atrapalham a vida Tem que sair de vez em quando também, porque né? a corrida é domingo às 7. Ou às 6, é. às vezes. Querendo ou não, daí você não sai no sábado. Se você quiser disputar tudo, você não sai nunca no sábado. Então, querendo ou não, são coisas que É verdade. E você dá pra sai correr daqui bastante? uns 30. Você sai bastante? Ou Tem bastante mais... amigos, saio de carro também. Eu tenho muito amigo que gosta de carro. Então eu pego o carro novo, tem 500 pessoas querendo ver e tal, e dar uma volta, com o que você tá agora. Então, querendo ou não, tem um mundo ao redor. Claro, claro. E me diga uma coisa, você dá palestras? Também. Eu vi no também. teu Instagram. O que você fala nas suas... Qual que é a temática das palestras? É carro elétrico ou... Depende muito do que é o foco, né? Eu já fiz um workshop para vendedores falando qual que é o futuro do mercado, o cliente chega para comprar um carro elétrico, um carro híbrido, como é que você vai avaliar, qual que é o principal ponto de atenção daquele carro. Coisas assim, como por exemplo, você tem um carro na loja para vender, a bateria está no 0. O carro vai ficar 2 meses para vender. Às vezes o cara não carregaria a bateria por 2 meses, isso prejudica a bateria, desvaloriza o carro. Então são coisas que às vezes você faz um treinamento, a pessoa, tem que carregar a bateria. Então, coisas assim, esse é um ponto, né? Workshop. Também já participei de uma palestra até que foi legal, que foi num evento de acessórios automotivos, que era falando de inovação, futuro, tendências, e daí eu puxando um pouco pro assunto de carro elétrico, trazendo pro pessoal o que ia ter pela frente, já que a pessoa ganha dinheiro trazendo acessórios para carro. E aí a gente fala de multimídia, fala de tecnologia, mas o principal ponto é falar um pouco, e é o que eu acho que é o meu maior objetivo. Eu nunca fui uma pessoa de levantar 100% a bandeira. Eu só vou falar de carro elétrico, eu só vou falar de carro híbrido, eu só vou falar de etanol. Eu nunca fui desse perfil. O meu perfil foi falar sobre mobilidade sustentável, que liga com mobilidade elétrica, liga com carro autônomo. E um ponto que é muito falado, principalmente quando o assunto é palestra, é o futuro. É o futuro dos carros, para onde a gente está indo, para onde vai esse mercado, para onde vai essa tecnologia. E o principal ponto é esse, é onde as pessoas mais têm dúvida, né? E que momento que essa questão da sustentabilidade, da locomoção sustentável, a mobilidade sustentável, te capturou? Então, eu sou muito de uma geração, por ter 23 anos, que mesmo na escola e toda fase, já sou mais da reciclagem, né? Acho que teus filhos são mais novos e isso é um assunto que é muito falado hoje. O lixo nos mares, questão de você não jogar, jogar o lixo no local certo. Essa consciência é uma coisa incrível. Lá em casa não existia isso. A torneira fica ligada, eles já começam a gritar, vai acabar a água do planeta, desliga a água, desliga. desde pequenininho, desde pequenininho. Então eu já sou dessa fase. Eu não sou, provavelmente eles são ainda mais que eu, mas eu já sou dessa fase
E provavelmente vocês na escola não era exatamente assim ainda. Não. Menos. Já se falava em... como é que tinha? Ecologia. Nós tínhamos uma disciplina chamada ecologia. Então se falava um pouco, né? E aí vinha o histórico familiar. Tá? Algumas pessoas já tinham. Então quando começou a reciclagem de lixo aqui em Curitiba, que foi pioneira, eu já era adulta, mas deu super certo. Eu fiz uma pergunta uma vez. Que a gente é do tempo do sítio que desligava a luz à noite, 5 horas da tarde. Não, verdade. Não, quando ia pra praia não tinha luz elétrica, não tinha água. A água era aquela de cordinha do chuveiro. Então a gente dava valor. O telefone tinha que ir pra cidade para fazer a ligação telefônica, cobrar para ligar aqui pra Curitiba. Eu lembro. Você ri, mas é sério, cara. Não, era mas pequenininho, né? Lógico. Não, você tá falando desse assunto, eu até fiz uma pergunta pra minha mãe que passa Vale a Pena Ver de Novo, de tarde na Globo, né? Daí toca o telefone, né? Eu falei, mãe, o telefone era tão barulhento assim, porque o barulho é insuportável. O barulho é horrível. Pô, era assim mesmo. E você discava, cara. Você tinha que rodar aquele negócio, lembra? O disco? Nossa, era um horror, cara. Eu achei péssimo. Depois veio de teclas, assim, era bem moderno. Só pra discar, acho que levava uns 7 minutos pra você discar o número, né? Daí demorava um pouquinho pra entrar o daí que você falava com a pessoa. E nesse assunto ecologia, eu não lembro com quem eu tive essa conversa, foi com vó, mas foi com alguém mais velho, justamente sobre consciência. E falou algo tipo assim, 1950, se você deixasse uma torneira vazando, ninguém ia fechar a torneira. Assim, sabe? Esse era um pouco da conversa, porque não existia essa consciência. Enfim, eu sou dessa geração, eu já sou por natureza, assim, de isso aí, fechar a torneira, de jogar o lixo no local certo. A luz. Já é uma coisa que eu tenho desde sempre. E com carro, na verdade, o assunto, eu até trouxe um pouquinho no início da conversa, mas eu andei uma vez, em 2020, num Audi elétrico. Era o Audi e-tron, era lançamento, a Audi estava trazendo o carro para o Brasil. E um amigo meu tinha pegado, fui lá dar uma volta. E como eu sempre gostei muito de carro, eu era um pouco mais, assim, cético, digamos assim. Não tem ronco, será que é legal de dirigir? Como que é a experiência? Não vou dizer que eu não era. Mas, conhecendo um pouco mais de carro, quando eu andei, eu vi, se acelera, vai na hora, né? Essa coisa do torque instantâneo, porque com o carro elétrico é como se fosse uma luz, né? Você clica, acende. Essa velocidade, isso aqui é muito bom. Aí você tira o pé do acelerador, ele regenera energia, ele vai freando até parar. Eu olhei aquilo com uns olhos e eu pensei, é pouco provável que você tire isso da realidade do futuro. Você não vai tirar o motor elétrico. Se o motor elétrico vai ter uma bateria, se o motor elétrico vai ser, a energia vai vir de algum combustível, é pouco provável que você tire isso do futuro. Essa foi a minha sensação na época. E daí que veio a ideia de criar uma página, entendeu? E claro, baseado em pilares de sustentabilidade que eu já tinha de escola, de entender que de fato, se você conseguir ter um carro zero emissões, é melhor. Ótimo. Não tem o menor problema nisso. E se tiver um carro zero emissões que faz barulho e agrada quem é muito fã de carro purista, também é bom, porque o ponto é zerar emissões. Então, vem disso. Você conversa bem e pergunta, sempre foi perguntador, né? Desde criança. E todo mundo fala isso. E você aprende muito perguntando, porque eu sou um pouco assim também, perguntando para os outros as coisas. Eu já parei para pensar nisso. E daí, uma vez eu tava pensando, vamos pensar nos maiores milionários, bilionários do mundo. Esses caras devem ser curiosos, né? Na minha cabeça, eu pensei, cara, o cara não vai não ser curioso, o cara não vai ver uma oportunidade, não vai olhar para ver o que é. Então eu pensei, então acho que perguntar e ser curioso tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Que tem gente que tem vergonha. Outro dia eu tava falando sobre E tem gente que fica brava que você pergunta muito. Também tem isso. Tem que cuidar com as perguntas, não perguntar muito, né? Tem muita gente que é assim. Tem que ter um equilíbriozinho ali, né? Tem. Jornalista é curioso desde o dia que nasceu. Você tem que ser curioso, mas nem sempre... Eu tô vendo um negócio com a minha irmã de uma marca de sapatos pra gente trazer pra cá, uma loja e tal. Você olha assim, mas ele é turquinho, só faz negocinho. Tudo eu não sabia que ele tinha loja até semana passada. E aí, eu fiquei sabendo agora. Agora tem que ir lá comprar. E aí, não, eu queria ganhar um presente. E aí eu falei com a minha irmã que o meu fisioterapeuta achou que a loja vai... Eu falei, o meu fisioterapeuta falou hoje que a loja... Falei o nome da marca, né? Falei o nome da marca, falei, essa marca vai bombar aqui. E ela falou, mas o que o fisioterapeuta entende de sapato? Eu falei, cara, ele tem bons sapatos, ele gosta de sapato. Eu comecei a ver todo dia, cada dia ele com um sapato diferente, um mais bonito do que o outro. Comecei a perguntar para ele de sapato, daí comecei a perguntar de preço, onde ele compra.
e tal, ele entende sapato. Daí eu falei, olha, cara, eu tô querendo trazer uma marca pra cá, eu quero que você veja aqui. Mostrei pra ele a marca, ele falou, ó, cara, tá faltando isso aqui. Ou seja, eu falei pra minha irmã, eu falei, a minha vida é uma pesquisa diária, eu tô o dia inteiro pesquisando, conversando com as pessoas, perguntando. E às vezes irrita as pessoas mesmo, as pessoas ficam irritadas, não E gostam. nessa linha de marca de sapato, tal, que é o conteúdo da rede social. Se o vídeo é bom, se o vídeo é legal, se a pessoa vai se interessar, ela vai terminar o vídeo e vai falar, pô, aprendi alguma coisa com esse cara, o vídeo vai ter visualização. Claro. E é a questão do produto. Se o produto E um manda pro outro, agrega, né? o produto tem preço bom, o produto é legal, vai gerar. Eu fiz isso essa semana porque tinha um carregador do meu parceiro da Greenvik que estava em promoção. Eu comecei a olhar os outros do mercado, os preços, eu falar, ó, se o cara tem um elétrico, o cara tem um híbrido e ele faz conta, ele vai entender que esse produto é bom. Mas aprender rápido, né? O vídeo não pode demorar muito. Se a gente começar a enrolar demais, o vídeo do Instagram, por exemplo, tiver diferente de um podcast que Tem que a ser gente tá numa objetivo. conversa aqui. Mas o vídeo você tem que dar essa lição. Até você me falou um dia aquela coisa de 5 lições, 5 pontos que, né? Que o cara quer aquela informação rápida, não tem muita paciência para chegar onde ele quer. Você sabe que aí são outras questões, porque a gente entra... existem pessoas que conseguem. Assim, existem pessoas que fazem um vídeo de YouTube e põem a pessoa 50 minutos ouvindo a opinião dela sobre política. Sim, sem dúvida, lógico. E no Instagram tem vídeos que às vezes você consegue, tem vídeos que você não consegue. Até porque tem limitação de tempo também, né? No geral, hoje, os vídeos mais... Porque o que acontece? Quando você vai fazer um vídeo de Instagram, Reels, que é o formato que o Instagram criou para competir com o TikTok, o objetivo daquilo é ser curto. Ou seja, todos os outros vídeos que a pessoa está assistindo são curtos. Então, a Não tendência adianta, é que você tenha que E aquele conseguir lance o do melhor. timeline, né? De ficar passando. Esse é o perfil daquilo. Scroll up. Porém, outras modalidades, como a gente falou, podcasts gerais tem podcasts de 4 horas com milhões de visualizações. Isso está tirando também a atenção, o grau de atenção da criançada também, porque se já é mais difícil, a criança tem menos paciência para ouvir, né, para assistir. Essa alguma agilidade coisa pra ler. tira a nossa Essa gente. coisa de Sempre mudou, a gente é mais ansioso, né? Me encheu o saco aqui, passo para a próxima. O pai, filho, vai escovar os dentes, pai, passa para a próxima. Passa para a próxima. Vamos sair que agora você tem escola, pai, passa para a próxima. Existe até um estudo. Vai né, estudar, passa para a como próxima. Existe até um estudo como isso afeta a gente, né? Porque você tem sempre assim, você está insatisfeito, você passa. Você está insatisfeito, você passa. Isso vem pra vida. Exato. Eu não lembro quais eram os estudos de psicologia, mas eu já li sobre o assunto, já estudei, e isso afeta sim. Tudo passa a ser mais descartável mesmo, né? Sim, menos profundo e mais descartável. Isso que assusta um pouco, né? Principalmente as crianças de hoje, né? Porque assim, até os meus filhos ainda eu tive um certo controle até uma idade, mas agora tá meio impossível. Você pegar a pessoa no Netflix, a pessoa procurando uma série, daí a pessoa vai. Porque eu quero achar aquilo que eu quero. Esse poder, esse domínio. Tudo isso é reflexo de uma cultura. Claro. Você tem que se policiar, né? Mas são problemas novos que a gente está vivendo. A Aumentou também o grau de exigência das pessoas. Começam a assistir. Isso aqui não tá bom para mim. Antigamente, se fosse só aquilo que ela tivesse para assistir, tinha aquilo. seria maravilhoso. É. Que a gente tinha o quê? Meia dúzia de canais abertos. Você era aquilo. lembra como é que começou a interatividade Você era aqui mais no Brasil? calmo, né? Aqui no Brasil, essa interatividade com televisão, você lembra quando começou com aquele programa policial que as pessoas votavam no final? Eu não me lembro, era da Globo, mas votava no final se ia ser esse final ou aquele final. Depois teve um policial, não, uma série. Depois teve esse policial. Você escolhe o final, eu lembro disso. Isso, E então começou assim, né? E você veja como evoluiu e foi rápido. Foi muito rápido. Incrível. Hoje você tem tudo, é o que ele disse, né? O poder de escolher. O poder de escolher o que eu vejo aqui, o poder de escolher o que eu vejo ali. É uma coisa assim, tem muito pró, tudo tem muito pró e muito contra, né? E aí vai longe, né? Assim, a internet no geral deu potencial para muita coisa. Hoje, como eu falei, você consegue montar uma conta, falar de um tema, ter um resultado financeiro, falar de um produto, falar de uma marca. Você consegue pesquisar coisas profundamente. E existem os contras, né? Bom, você é jornalista, você sabe. Já teve uma época que você tinha que tentar entrar numa emissora, num rádio, num jornal, de qualquer jeito e depois conseguir crescer e tal. Hoje você tem... Nesse ponto eu acho maravilhoso, democratizou muito a hoje comunicação. você tem referência em determinada rede social, você tem visibilidade, a pessoa precisa de você.
Então você começa a mudar um pouco a regra do jogo, coisa que antes não era bem assim, né? Não colocaram uma influencer para fazer novela? Por exemplo, porque é interessante levar o público dela para assistir novela. Daí ela pegou os seguidores dela da mídia social e somou com os da Globo. Porra. Antes era o da TV que ia pra rede social, agora tá vindo da rede social pra TV, né? As pessoas... mas muita gente tá usando o BBB pra ficar famoso também. Isso nas sempre foi, né? Isso sempre foi. O nas redes sociais, essa... porque a pessoa ganha 20, 30 milhões, né, de seguidores. Pra terminar a nossa conversa aqui, infelizmente... A gente tem que acabar em algum momento. Sério? Né? Você tem muito mais coisa ainda? Eu nem falei muita coisa, mas só quero dizer uma coisa. Eu tô aqui. Eu achei incrível, porque eu não sabia disso, tá? Pode ser uma ignorância muito grande, mas eu não sabia que carro elétrico não precisa de óleo, não precisa de água, não tem correia, não tem caixa de marcha. Só a bateria que tem fluido de refrigeração. Só. Muito legal. Pra você que não gosta de ligar nem no piloto automático, é mais fácil, não é? Ou Ou não é? Que sentido? Manutenção? Sim. Não só a manutenção, mas a gestão do carro mesmo. Ela falou que ela não sabe nem como é que liga o piloto automático. O carro elétrico seria uma solução melhor para ela? É mais prático, né? Se você pegar mesmo um Tesla da vida, né? Você já entra, o carro já liga, você só clica na ré e ele dá ré, você não precisa nem clicar no botão da partida, o carro lê faixa, é mais fácil. É tipo aquele... Tecnologia torna tudo mais fácil, pro carro não é diferente, né? Mas eu sou raiz, eu de vez em quando gosto de pegar um carro que não é nem automático. Assim. Que é manual. Manual, É difícil achar um carro manual hoje em dia. Difícil. Até Tá difícil. Eu estava na praia, daí eu fui buscar umas coisas lá para uma festa, e aí eu falei, não, pega esse aqui, mas é manual, eles disseram. Eu falei, daí, gente, qual o problema? Não me deixaram dirigir o tal do carro manual. Exatamente. Tua paixão pela comunicação. Você gosta, né? Porque você é bom. A comunicação, ela é uma coisa que ela veio, né? Assim, eu escolhi fazer direito, né? Eu comecei a trabalhar no escritório, fazia algumas apresentações, falava com o cliente, enfim, fazia coisas relacionadas ao tema. E com isso, eu percebi em uma certa altura que eu gostava de falar. Eu tinha essa clareza. E facilidade também. Mas muito facilidade, mas gostava e sempre ciente de como da importância da comunicação, né? Como a comunicação mudou muita coisa no mundo, né? Muda o que sempre foi o rádio, que sempre foi a TV e como isso impacta. Encantada por esse menino. Mas a comunicação, ela sempre... Eu tinha essa noção. Aí eu caí no Instagram, comecei a gravar vídeo e daí você começa a pegar gosto, porque... O que é legal? Você começa a ter gente respondendo teu direct, a pessoa quer ouvir a tua opinião, a pessoa quer a tua pergunta. Você começa a se comunicar cada vez mais, você começa a falar melhor e você vê como isso é legal. E querendo ou não, eu sou muito adepto na vida, você tem que reconhecer os teus pontos fortes. Às vezes a gente bate muito, sabe aquela pessoa que fala aquela frase, eu corri muito tempo atrás do rabo. Você tem que ver, eu não gosto daquilo, aquilo não é o meu melhor. Você tem que fugir um pouco. E a comunicação foi uma coisa que eu gostei. Eu gostei de gravar vídeo, achei bacana e acabei... Não, vamos focar mais no ponto. E hoje a comunicação ela é refletida 100% na página, né? Que é a página que é a Electric BR. Mas os próximos passos de uma vida de comunicador sempre são interessantes, né? Não sei até onde eu vou chegar, mas planos não faltam. Tem uma receita infalível aí. Além de você falar bem, você se comunicar com facilidade... Tem conteúdo, ele sabe do que está falando. Então, faz as pessoas ouvirem. É o que te dá credibilidade. Esse é o seu maior patrimônio. Então, cuidar dele e avançar nisso, eu te digo assim que isso aqui é só o começo mesmo. Eu até fui gravar um vídeo ontem, que a Peugeot tem um carro elétrico que tem um preço competitivo, tal. Daí eu fui gravar o vídeo do carro, e daí sempre tem as informações que todo mundo fala. Eu pensei, não, vamos fazer uma comparação aqui com o tamanho de bateria com outro carro, porque isso vai fazer a pessoa assistir o meu vídeo e falar, pô, legal, isso é uma informação que foi útil, que ninguém me falou e que explica por que um roda 100 km a mais que o outro. Que era justamente o tamanho da bateria. Uma bateria dava 20% a mais que a do outro. E são coisas que, enfim, é do conteúdo, né? E você tem que trazer algo diferente. Porque você conhece muito e tem a visão do que eu preciso ser diferente. Ninguém mais quer ouvir mais do mesmo. As pessoas querem coisas novas, mais informação. Mas esse trabalho de pesquisa, de investigação é do jornalista, não é? E ele tem isso nato.
É muito legal. Eu até tem muita coisa do jornalismo que eu queria aprender, até porque eu sei que existem algumas coisas que na faculdade se aprende, né? Mas eu não sou formado em jornalismo. Então. Mas, o que, por olha, exemplo? tá indo muito bem. Eu tava ouvindo um podcast de uns jornalistas e daí teve algum comentário sobre matérias pagas de revista, matérias pagas, e daí ele falou alguma coisa assim: se você tivesse feito jornalismo, você saberia que você sempre tem que falar a verdade. Sim. Mas é uma coisa assim que eu porque sei é que você tem que, ética eu do sei que jornalismo. você tem que falar a verdade. Eu sei porque eu aprendi. Mas uma coisa, exato, uma coisa que pra ele era muito óbvio, entendeu? Então ali eu falei, de fato, tem pontos da faculdade de jornalismo que você acaba tendo que aprender ao longo do tempo quando você não faz ela. Foi algo que me chamou um pouco de atenção, porque ele falou com uma clareza, uma naturalidade muito grande, assim, no sentido de você tem que falar a verdade. E se você fizesse jornalismo, você não teria a menor dúvida disso. Eu falei, interessante isso. Interessante, mas assim, eu acho que uma pós-graduação em comunicação, em alguma coisa assim, Pode ser. Com certeza. eu acho que resolve bem. Eu tenho, né, eu sempre defendi o seguinte, que eu achava que nós tínhamos que estudar há 3 anos uma formação como ser humano, Mas eu te entendeu? pergunto, aqui no Brasil... E daí só os 2 últimos anos serem... Mais central. Né? Os Estados Unidos é meio assim, né? né? Formar a pessoa, formar o cidadão. Isso, primeiro você forma um cidadão. Princípios. O que precisa? Eu quero ser jornalista. Então já faz os 3 primeiros anos muita sociologia, filosofia, vai ter prática social, vai aprender outras coisas que não... Vai aprender arte, sabe? Cultura, das nações, inclusive. Aí depois você vai para as técnicas. Porque o jornalista, muitas vezes, não sabe administrar o poder que tem. Abusa. Tem, né? Tem sempre quem abuse. Muitas vezes. Mas é um poder maior. E tem quem não siga a ética jornalística. Qual que é o principal objetivo? Carreira, né? O jornalismo é promover o bem comum. Então, ele tem que usar as ferramentas de comunicação para promover o bem comum. Mas, infelizmente, como em todo lugar, né, muitas vezes não é isso, é defesa de interesses. E aí, eu lembro que teve um momento na minha vida que eu quis desistir do jornalismo, eu era bem nova, e entrei numa emissora de TV e aí tinha uma lista quem podia entrar e quem não podia entrar nos telejornais. E aí eu dizia assim, mas como assim? E naquela época o governador era vetado. Daí uns meses depois, o governador passou a ser entrevistado. Então, aquilo me desiludiu muito. A pauta passou a interessar. A pauta, o problema foi a pauta. A pauta. Mas isso mudou muito, graças a Deus a gente evoluiu muito com a internet, porque hoje o instrumento poderoso que o jornalista tinha, hoje ele é menos poderoso. Ele tem a credibilidade por ter sido elaborado, formulado por um jornalista, coisa que não é na internet, não é sempre que acontece, mas por outro lado, a pessoa que se sente atingida, né, ou que não tem espaço naquele veículo de comunicação, ela pode usar as redes sociais, fazer vídeo. Eu acho que, na verdade, não melhorou, viu? Nós estamos vivendo um momento... Teve um momento de melhora no meio do caminho. Eu tive sorte de depois trabalhar em emissoras mais sérias e tal. Mas tive uma formação ética profissional atuando que eu tenho muito orgulho, mas assim, eu acho que hoje está tudo muito bagunçado. Não, hoje virou uma bagunça. Virou uma bagunça uma geral, zona, porque né? sabe o que aconteceu? As pessoas passaram também a não querem acreditar. As pessoas não acreditam em mais nada. Então, elas acreditam naquilo que elas querem. No que elas querem. Né? Não, mas existe também um fenômeno, aí que tá, né? E talvez aí eu não vou saber talvez fazer a melhor comparação, mas existiu muito ao longo do tempo, quando o assunto foi jornalismo, você trazia a informação de verdade, né? Informação real, você trazia a verdade dos fatos. Mas a gente caminha para um mundo hoje que as pessoas elas querem a tua opinião, né? Principalmente na rede social, assim. Eu, em alguns momentos, eu faço... E isso é uma coisa que eu faço uma mistura grande, por isso que eu não me intitulo... eu trabalho exatamente como trabalharia um jornalista. Não necessariamente. Porque as pessoas elas querem que você diga se aquilo é bom ou não é bom, se aquele carro dá para viajar, se não dá para viajar. Porque as pessoas estão assim, né? E a gente vê essa mistura na figura do jornalista, né? Mas né? aí eu lembro dos cadernos automotivos que também, não sei qual que era, quanto que eles recebiam para falar aquilo, entendeu? Mas não sei se tinha isso. Mas assim, eu lembro que o jornalista, ele dizia, olha, esse carro teve um melhor desempenho do que o tal, e não sei o que, enfim, era uma coisa muito legal.
E eu acho que eles vendiam muito carro, ajudavam a vender muito carro. Ajuda. Hoje né? existe o trabalho de imprensa feito com carro é Tem enorme. 3 caras que faziam uma série, eu não vou me lembrar agora. Top Gear? Eu amava aquilo. E eles eram detonadores quando o negócio era ruim. Sim. Não sei se ainda tem, mas assim, eu lembro que quando era ruim, eles detonavam. Mas você sabe o que acontecia? Porque o Top Gear, ele é britânico. Aham. Ele é britânico. E existe uma verba do governo que vai para as emissoras. Para patrocinar. E daí eles conseguiam ser imparciais. Mas porque isso que eu ia perguntar. Daí Como é que o cara sobrevive? Eles não dependiam esse é um ponto. de E anunciantes. hoje no YouTube também você consegue sobreviver com o YouTube te pagando ads, né? Sim. Sim. Então se você tem... Existe hoje esse cenário no Brasil quando o assunto é avaliação de carro. Que o cara tem muita visualização. O cara tem muito resultado. E ele vai pegar o teu carro, vai pegar o carro da Volkswagen e vai falar mal. Porque alguma coisa não tá certo. E a Volkswagen não tem o que... Vai fazer o que contra o cara? Se não emprestar o carro, ele vai alugar na locadora. Então você tem um pouco desse cenário. Você vai falar mal e tem uma independência. Porque tem uma né? independência. E a independência também vem, às vezes, de você ter um patrocinador que não é do ramo automotivo. Hoje em dia a gente tem esses cassinos online, né? Você tem vários aí famosos. O cara pode patrocinar um canal de carro, porque todo mundo sabe que o patrocínio ele sustenta, né, o mercado. E o Volkswagen é melhor que o Chevrolet? O cara tá nem aí, não vai mudar nada para ele. Se você quiser jogar lá no cassino online, o site é tal. Então você tem formas de ter uma independência maior, mas existe sempre um cenário de uma montadora não te chamar para um evento, alguém não vai te convidar. Isso nunca vai deixar de existir, né? Mas aí cada um vai fazer o quê? Eu acompanho muito as críticas de tênis de corrida. E tem uma semana lá, esse é o melhor tênis de corrida do mundo. Ele é o melhor a performance, corre mais rápido e tal. Semana seguinte, olha esse agora aqui, né, que é o melhor do mundo. Ou seja... Isso é uma coisa no mercado automotivo. Isso é uma coisa interessante. No mercado automotivo, não é bem assim. No mercado de celular, de tênis, de roupa de academia, já é mais desse jeito. Porque você tem produtos que você não lembra tanto deles. Você lembra da Volkswagen, mas você não lembra da bermuda tal da Nike. Você às vezes não lembra. Então você vê muito isso. Da marca chegar e investir em não sei quantos influenciadores para divulgar um tênis. Mas no carro, as pessoas lembram muito, isso fica muito nítido. Se o cara é 100% vendido, todo mundo já vai comentar, cara, a gente sabe que você é vendido. Mas no tênis não é bem... Até tem gente que vai se ligar mais, mas... São mercados que isso é mais perdido, é mais entendeu? flutuante, assim, a audiência, Você né? não consegue lembrar se o Mizuno XYZJ é melhor que o Nike. Mas agora você lembra se o Gol é melhor que o Palio. Isso você lembra. E no mercado automotivo isso é mais delicado. Legal, Matheus. Meu Obrigado Deus, pela que gostoso que foi boa isso. conversa, né? Papo Que bom muito que vocês bom, gostaram. gostei O duro é demais. que ele não tem muito tempo, viu? Eu quero ficar conversando com ele, é meu vizinho, quero chamar ele pra conversar toda hora, mas ele tá sempre gravando lá, Sempre ocupado, ocupado. a agenda dele lá é... Você também é ocupado. pesada. Pô, você tem quantos filhos? Só de filho Nem já sei tô quantos só tem. Só de filho já... O transporte escolar lá em casa, Uber, o dia inteiro. Vai começar agora, né? As aulas começando aí, o bicho vai pegar. Legal, Muito que bom que vocês obrigada, gostaram. Matheus, foi um prazer. Obrigado pela participação. Valeu, cara. também. Volte Obrigado sempre. pelo convite. Pode deixar. Tchau, tchau.